Eu fiquei 8 meses fazendo estágio. E aí o dono da escola, ele via o quanto eu era esforçado, de vez em quando ele chegava e me dava R$ 50. Eu falava, nossa, Ô, louco, cara, R$ 50? ganhei 50 de uma vez, cara. Pegava o ônibus. Olhava Daí eu aquilo, voltava de ônibus nesse dia, né? Falei, hoje eu vou vou luxar. voltar de ônibus. Vou voltar de Mercedes. O luxar é ótimo. Aí dava os 50 pro cobrador, ele, você não tem trocado não? Tem trocado, não? Esse moleque tá metendo um louco, metendo nota falsa. É. E a passagem não era cara naquela época, né? Nossa, eu não lembro, hein? Quanto que era. Era o passe ainda? Era o passe? Ou não? Era, né? Era o passe na época, Eu acho né? que era passe, hein? Passe, Devia com ter. certeza. Era passe ainda. Certeza passe. É. Aí eu fiz 8 meses, e aí o professor que me dava aula, ele chegou e falou, eu preciso conversar com você, a sós. É aquele mesmo gelo que você Aquilo que sentiu, eu né? passei. Tomei. Aí você já vai pensando coisa ruim. É. Aí ele chegou e falou, ó, eu arrumei um emprego, eu vou sair e alguém vai ter que entrar no meu lugar e você é um candidato forte. Aí foi onde eu liguei o turbo, né? Ligou o nitro. 2.0 turbo. Sensacional. Aí eu fiquei felizão, né? Porque eu falei, pô, imagina, eu, estagiário, não tinha salário nem nada, o dono, né, de vez em quando dava ali um agrado. Uhum. E voltando um pouquinho no estágio, o estagiário lá, ele tinha que fazer o que os professores mandavam. E aí tinha aquele horário que não tinha turma, que o curso era 1h30, né? Na semana era segunda e quarta, 1h30, ou terça e quinta, 1h30, as turmas. E aí de sábado que era 2 horas. Então os caras mandavam eu ir comprar pão com mortandela para eles, e eu tinha que ir, não podia falar não, né? Eles eram bem rígidos. Bem rígido. Na verdade, os professores, eles tinham uma política que para arrancar o couro do estagiário. Nossa. Né? Então, de vez em quando, eles colocavam eu para dar aula. A primeira vez que o professor falou, ó, tal dia você vai dar aula, eu não vou vir. Cara, eu te juro, eu peguei o canetão, a mão fazia assim, ó, que eu fui na lousa. Nossa. Aí eu falei, quer saber? Eu vou dar essa aula, não vou escrever nada, porque eu não consegui escrever no quadro branco. Aí essa aula eu fui em cada aluno, falava, ó, faz isso. Aí no segundo eu não consegui ter ali uma postura, né, de chegar na frente da sala, e ainda era a maior sala, que tinha 20 computadores. Bastante aluno, e o pessoal tudo mais velho nessa época. Uhum. Eu cheguei já para ensinar, não fiquei trocando ideia nem nada. Não tinha nem condições de trocar ideia, eu tava tão nervoso. Tava nervoso, né? Aí a primeira aula foi do lado, chegava no aluno, faz isso, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Mas era uma barreira que eu tinha que passar, era uma dificuldade que eu enfrentei, eu não tive medo. Então, para quem estiver assistindo, né, muitas vezes você fica colocando barreiras. Ah, mas isso eu não posso, eu não consigo. E eu conseguia quebrar isso na minha mente. Né? Eu falei, não, eu vou, nem que eu dê a aula ali de lado, né? Aula VIP. 10 minutinhos com um, Aula depois VIP para cada um aluno. Mas vai chegar uma hora que eu vou conseguir dar aula ali para uma turma grande, escrever no quadro, ter ali o início, o meio e fim, né? Realmente ter um cronograma e ser um ótimo professor. E, enfim, né? Aí chegou a hora o chefe da escola lá, o boss, me chamou, eu já sabia. E aí ele me chamou, falou que o professor Rodrigo arrumou outro emprego, ia sair da escola, e se eu tinha vontade de ter aula, se eu queria fazer um teste, não falou nada de salário. Eu também não perguntava nada, né? A gente ficava ali meio com receio. E aí, beleza, falei, aceito. Só que ele não ponhava fé ainda em mim, né? Eu muito magrinho, muito quieto, tímido, não trocava ideia nenhuma com ele. Nenhuma. Não. Aí ele chamou um rapaz que fez curso na escola, e aí chegou o rapaz lá, todo descolado, boa aparência, todo arrumado, e pior que ele chegou já sentando no servidor. E mexendo no servidor, e não era qualquer um que mexia no servidor. Windows Server, né? Dava até... Na minha época, quem mexia com Windows Server era rei, cara. Sério. Aí a gente já ficou intimidado, né? Aí eu já fiquei assim, um pouquinho que esse cara aí, que eu tô aqui há 8 meses, né? Eu fiz o curso de 1 ano e tô 8 meses aqui ralando. E aí o dono falou, ó, vocês vão dar aula junto, vocês dois. Aí formou uma turma com 20 alunos, foi eu e ele para dar aula. E aí o que acontece? Eu comecei a ver as falhas dele. Porque como ele fez o curso e não fez estágio,
Mas ele tinha computador em casa, era playboyzinho, né? Vamos dizer. Aham. Ele tinha condições, tinha computador. Nem computador eu não tinha em casa. Aí, mas como eu fiz o estágio, eu estava na escola, eu sabia o início, meio e fim de cada aula. Só que o meu estágio, eu comecei o quê? Eu ia 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, eu estava indo de segunda a sexta. E eu ia de sábado também. Uhum. Porque lá era assim, no primeiro andar tinha um laboratório, que era 20 máquinas. E no segundo andar tinha 3 laboratórios, que era 10 máquinas. Então eles colocavam o estagiário na maior sala. Porque um professor, imagina, para você explicar. E não tinha recurso multimídia, você não tinha televisão, nem nada. Você tinha que falar, os alunos entender o que você falou para eles executarem a ação do computador e você desenhar. E aí eu ficava muito nesse laboratório ajudando. E aí foi nesse laboratório que eu e esse rapaz começou a dar aula. E esse rapaz, ele era bom de comunicação, a letra dele era bonita, ele escrevia, só que ele não tinha parte técnica. Aí ele começou a dar aula totalmente errado. Aí foi aí onde eu assumi na frente, e aí o dono da escola viu isso, e aí o dono me contratou, esse rapaz continuou lá como estagiário. Olha só. Então tinha um monte de estagiários, só que o pessoal era aquela. Eles iam 1 vez por semana, 2 vezes por semana, e o estágio era 200 horas. Você fazia 200 horas, você pegava o certificado. Aham. Eu fiz, acho que foi em 3 meses, as 200 horas, peguei o certificado e continuei indo, ajudando. Então foi realmente ali esforço total, dedicação total. E o meu objetivo era aprender. Falei, cara, porque se eu aprender isso, eu vou conseguir dar aula. E se eu aprender a dar aula, eu vou conseguir outras funções, né? Aí estudei muito Windows XP, o pacote Office, aí HTML, CorelDRAW, Adobe PageMaker, então eu sabia tudo de cor.